Eu estava lendo esse livro aqui, do Ryan Holiday, e eu achei muito interessante alguns ensinamentos que ele colocou aqui no livro. Eu apenas comecei a ler e logo na introdução eu já tive vários ensinamentos que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo. Então eu espero que vocês gostem bastante dos ensinamentos estoicos que eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui. E é por isso que é muito importante você se munir de conhecimentos e você cada vez mais buscar o saber, buscar conhecer, fazer cursos, ler livros, porque isso é muito importante para dar mais repertório para você. Quanto mais repertório a gente tem, melhor a gente age frente às situações que a vida coloca para a gente. E é por isso que eu estou sempre lendo. Eu aqui tenho alguns livros, eu tenho alguns outros em alguns outros lugares da minha casa, só que é muito importante que você leia sempre livros, que você leia pelo menos uma página por dia, pelo menos um pouquinho todos os dias. É exatamente isso que esse livro aqui propõe. Ele tem alguns ensinamentos diários, então ele tem um ensinamento para cada dia do ano. Então, abrir aqui uma página aleatória, por exemplo, 25 de novembro, tem um ensinamento para cada dia, ele funciona como se fosse um diário. Não à toa, o nome do livro é Diário Estoico. Eu comecei a ler ele, eu comecei na introdução, logicamente. Ele passou aqui 3 conceitos muito importantes e muito interessantes para qualquer pessoa que queira evoluir e que queira principalmente construir a sua própria marca pessoal, ser bom e ser bom em todas as áreas da vida. Ele coloca aqui um conceito que é muito legal. Ele coloca aqui: disciplina da percepção, a disciplina da ação e a disciplina da vontade. Então ele categoriza a disciplina em 3 grandes etapas, que eu acabei de falar aqui para vocês. E a gente vai entender nesse vídeo aqui sobre esse ensinamento estoico. Eu vou te mostrar como que você pode tirar o máximo de proveito disso daqui, com alguns exemplos práticos que com certeza vão fazer sentido para a sua vida. Então vamos lá para o primeiro tipo de disciplina, que é a disciplina da percepção. Aí ele coloca aqui: a disciplina da percepção é como vemos e percebemos o mundo à nossa volta. Então, para você ser um cara estoico, para você ser um cara que se porta melhor perante as situações, você precisa exatamente de ter disciplina na hora de perceber as situações que acontecem na sua vida. Então, a maneira com que você lida com alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia, a maneira como você percebe algum acontecimento, como você reage perante algo que acontece no seu dia a dia. Não à toa o nome da disciplina é a disciplina da percepção, como vemos e percebemos o mundo à nossa volta. E aí ele continua falando bem assim sobre a disciplina da percepção. Ao controlar nossas percepções, dizem-nos os estoicos, é possível encontrar clareza mental. E a clareza mental é algo extremamente importante nos dias de hoje. Ainda mais que tem muita informação circulando no mundo, tem muita informação chegando em você, chegando no seu celular, tem muita informação chegando no computador. Você está exposto a muitas situações. Tem até uma citação engraçada que falaram esses dias e eu achei bem bacana. Eu não sei se tem algum ensinamento teórico sobre isso daí, só que para mim fez muito sentido. De que hoje a gente tem mais exposição e tem exposição a mais informações no nosso celular, na palma da nossa mão todos os dias, do que o imperador romano antigo, porque a informação demorava a chegar nele. E hoje a gente tem dezenas e dezenas de informações. E acaba que isso atrapalha um pouco a nossa percepção da realidade de fato. Isso gera confusão mental. E confusão mental é o caminho perfeito para a destruição. É o caminho perfeito para você não se dar bem na vida. É o caminho perfeito para você só se ferrar. A confusão é horrível, é muito ruim você ter confusão mental, você não saber lidar com as situações só por uma simples confusão que está acontecendo na sua mente. E quanto mais confuso você fica, pior vai ficando a forma com que você lida com as situações e a forma com que você percebe as situações e age perante elas. E é por isso que ele colocou esse ensinamento aqui, porque é muito importante que você tenha percepção clara sobre as coisas, porque é exatamente isso que vai te dar clareza mental. E essa clareza mental e você estar aberto às situações e você entender exatamente por onde ir, a forma de agir, a forma de pensar, é isso que te dá a diferenciação perante as outras pessoas, e é isso que te dá clareza, é um caminho claro a seguir. É muito importante que você tenha esse conceito bem estabelecido na sua mente, que a sua vida vai melhorar demais. Porque no mundo de hoje, só de você ter clareza mental e só de você ter essa disciplina na hora de perceber as coisas, é onde você vai ter muito, muito, muito sucesso. Onde você vai se diferenciar da maioria das pessoas. Hoje é muito difícil você ter clareza. Poxa, quantas vezes você já não se questionou do caminho certo na sua vida? Se você está no emprego correto, se você vive a vida que você realmente quer viver, se você realmente já encontrou os propósitos da sua vida. Você se pergunta muito e sobre muitas coisas. Por quê? Porque você está exposto a muitos estímulos. Esses estímulos acabam confundindo a sua mente. É muito importante que você tenha disciplina na hora de perceber as coisas, porque é isso que vai te gerar clareza mental, é exatamente isso que vai te colocar no caminho certo, para qualquer área que você queira seguir na sua vida, seja uma área mais financeira, seja na área de conhecimento,
seja na área de saúde, e você vai seguir um caminho, vai seguir um rumo que vai te dar muito mais liberdade para você escolher como agir, para você escolher como perceber as coisas, como lidar com as situações. Então esse ensinamento estoico é extremamente importante para você. E a segunda disciplina que o Ryan Holiday coloca aqui é a disciplina da ação. Aí ele coloca as decisões que tomamos e ações que empreendemos e com qual finalidade. E aí ele colocou assim: ao orientar nossas ações de maneira apropriada e justa, seremos eficazes. Ao utilizar e alinhar nossa vontade, encontraremos sabedoria e perspectiva para lidar com qualquer coisa que o mundo nos apresente. Então é muito importante que você tenha disciplina para a ação também. Não só você entender o caminho que você precisa seguir com a disciplina da percepção, não só você ter essa clareza para saber o que fazer, mas também saber o como fazer, saber como agir. E o como agir passa muito por aquele primeiro princípio da clareza. Porque quando você tem clareza, basta você listar meios de ação para chegar no seu objetivo. E quando você lista esses meios de ação e quando você tem disciplina nessa execução, nessa ação, é onde você abre caminho para você ter muito e muito e muito mais sucesso. Eu trago um exemplo aqui do mercado digital, por exemplo. Aqui na internet tem várias formas de ganhar dinheiro, por exemplo. Você pode ganhar dinheiro com lançamentos, pode ganhar dinheiro com perpétuo, pode ganhar dinheiro com funis, pode ganhar dinheiro sendo creator, pode ganhar dinheiro postando vídeos, pode ganhar dinheiro prestando serviços. Só na prestação de serviços tem umas 30, 50 maneiras de ganhar dinheiro. Só que você fica perdido. Você não sabe exatamente qual caminho seguir e como que você deve seguir. Então você não tem nem clareza da percepção, não tem nem disciplina da percepção e nem disciplina da ação. Porque se você nem sabe por onde seguir, se você nem tem essa clareza, como que você vai listar os meios de ação para chegar no seu objetivo? Então é você entender os cenários que estão na sua vida, os cenários que a vida te impõe, para você tomar algumas decisões. E essas decisões vão ser muito importantes para moldar o seu futuro e a forma com que você age perante as situações, para você chegar nos seus objetivos. Porque tudo isso daqui diz respeito a você chegar nos seus objetivos de uma forma mais clara, de uma forma mais rápida e que realmente faça sentido. Então aqui no mercado digital, por exemplo, é muito comum que as pessoas não tenham clareza de qual caminho seguir. São tantos caminhos que a pessoa acaba caindo no paradoxo da escolha. Poxa, qual caminho que eu vou seguir? Qual caminho será que é melhor? Muita gente fica se perguntando isso. Eu me perguntei muito isso no meu começo, tanto que eu passei por várias áreas do mercado digital. Eu já prestei serviços, eu já trabalhei com lançamentos, já trabalhei com perpétuo, já trabalhei com funil, e só agora, depois de anos, anos e anos no mercado digital, que é onde eu estou tendo clareza para saber exatamente onde seguir e como seguir. Eu passei vários anos para perceber e lidar bem com as situações, para escolher exatamente um caminho correto. Então é muito importante que você lide muito bem com esses conceitos que eu estou te passando nesse vídeo. Porque só de você aplicar na sua vida, só de você parar, respirar e pensar, você já vai ser na frente de muita gente que está seguindo só no caminho da banada. Que está seguindo só por um caminho assim, ó, sem perceber as situações, sem perceber exatamente onde elas estão e por qual caminho elas estão seguindo. É muito importante que você pare, respire e entenda exatamente por onde você está seguindo. E não passar vários anos, assim como eu, para encontrar o caminho certo. É muito importante que você entenda profundamente esses conceitos. Principalmente se você quer ser bom em várias áreas. Se você quer ter um bom emprego, se você quer ganhar bem, se você quer ter conhecimento também, se você quer chegar numa saúde legal, se você quer estabelecer esses pilares na sua vida, é muito importante que você entenda tudo isso aqui que eu estou te falando. Porque é isso que vai te dar o caminho claro para você seguir. Então a gente viu percepção e ação. Percepção, o modo como você lida com as situações que estão no seu dia a dia, o modo com que você encontra clareza para seguir no caminho. E a disciplina da ação, que são as decisões que tomamos e ações que empreendemos, e com qual finalidade. Então é não somente você saber o caminho que você quer seguir, não somente ter essa clareza, mas também listar os caminhos de ação, listar as coisas que você vai executar para chegar nos seus objetivos. Aí ele coloca: a disciplina da vontade é como lidamos com as coisas que não podemos mudar, alcançamos um julgamento claro e convincente e chegamos em uma verdadeira compreensão de nosso lugar no mundo. Então é não somente você ter a percepção, ter a clareza do caminho que você tem que seguir, é não somente você agir, você tomar meios de ação para chegar nos seus objetivos, mas a forma com que você lida com isso também, com tudo isso, que é justamente onde culmina na disciplina da vontade, que é como lidamos com as coisas que não podemos mudar, então aquilo que você sabe que você não pode mudar, e aqui, cadê? Alcançamos julgamento claro e convincente e chegamos a uma verdadeira compreensão de nosso lugar do mundo. Então você sabe onde você está, sabe por onde você deve percorrer e sabe como que você deve agir. E quando você junta essas três disciplinas, a disciplina da percepção, da ação e da vontade,
É exatamente onde você encontra caminho claro para chegar nos seus objetivos, você tem a visão do todo, você lista os meios de ação que você deve seguir para chegar nos seus objetivos, então aquilo que você vai executar na prática, executar de fato, e você também entende o seu lugar do mundo, entende exatamente o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, por que você está fazendo tudo isso. E aí ele coloca aqui que tem várias questões existenciais que a gente faz para a gente mesmo, tem várias perguntas que a gente faz para a gente mesmo ao longo da vida, e tudo isso daqui, essa disciplina da percepção, essa disciplina da ação e a disciplina da vontade, respondem várias perguntas. Por exemplo, qual a melhor maneira de viver? O que eu devo fazer em relação à minha raiva? Quais são as minhas obrigações para com meus semelhantes? Tenho medo de morrer. Por quê? Como posso lidar com as situações difíceis que encontro? Como devo lidar com o sucesso ou com o poder que tenho? Essas não são perguntas abstratas. Em seus escritos, na maior parte das vezes cartas pessoais ou diários, e em suas palestras, os estoicos esforçavam-se para propor respostas factíveis e reais. Eles acabaram por reformular sua obra em torno de uma série de exercícios em 3 disciplinas críticas. E aí é onde entra as disciplinas que eu estou falando. A disciplina da percepção, a disciplina da ação e a disciplina da vontade. Percepção, ação e vontade. É isso que vai te dar rumo para você alcançar seus objetivos. É isso que vai te dar rumo para você ter clareza mental, para você viver da melhor forma possível. E para você viver da melhor forma possível, não é você ganhando muito dinheiro, ou não é você tendo todas as coisas do mundo, todos os poderes do mundo, ou tendo muito sucesso em uma área específica. É você sabendo como lidar com as situações, tendo clareza para agir da forma certa, entendendo o seu lugar toda vez que você age perante essas situações, entendendo de fato o seu lugar no mundo, seus propósitos aqui. É muito interessante esse último trecho que ele finaliza assim. Ao controlar nossas percepções, é possível encontrar clareza mental. Ao orientar nossas ações de maneira apropriada e justa, seremos eficazes. Ao utilizar e alinhar nossa vontade, encontraremos sabedoria e perspectiva para lidar com qualquer coisa que o mundo nos apresente. Eles acreditavam que, fortalecendo a si mesmos e aos seus concidadãos nessas disciplinas, poderiam cultivar resiliência, propósito e até alegria. Então é muito importante que você entenda isso, para você cultivar também, assim como todas as pessoas que exercitaram essas disciplinas cultivam, você cultivar resiliência, propósito e até mesmo alegria. Porque no final das contas, tudo que a gente faz aqui na Terra, tudo que a gente tem aqui no mundo, precisa fazer muito sentido. Se não fizer sentido, e essa é uma regra que eu adoto para minha vida pessoalmente, se não fizer sentido, eu não entro. E ponto e acabou. Precisa fazer sentido. Então, às vezes, o emprego que você está hoje não faz sentido. Beleza, o que, que você vai fazer perante a isso? Como que você vai perceber isso na sua vida? Como que você vai agir para mudar isso? E qual que é o seu verdadeiro lugar do mundo? Qual que é a sua vontade de fazer acontecer? É muito importante que você tenha isso muito claro, porque você tendo isso claro, aí é onde realmente faz sentido. Você tem resiliência perante as situações, então você sabe exatamente os porquês do que você está fazendo, sabe exatamente os seus porquês. É você cultivando, como é que ele fala aqui? Ele fala resiliência, cadê? Ele fala resiliência, propósito e até alegria. Então você tem um propósito claro por detrás disso, você faz não só com resiliência, mas com propósito também, e você pode chegar no estado de alegria, pode ficar tranquilo e bem com tudo que você faz. Eu só fui descobrir os meus propósitos de vida com 22 anos. E é claro que 22 anos é uma idade bem jovem para encontrar os propósitos. E não necessariamente você precisa ter um propósito claro, mas só de você estar no caminho, só de você entender o caminho que você está seguindo, vai ficar muito mais simples de você entender o seu lugar no mundo, exercitar essas 3 disciplinas e alcançar os seus objetivos, sem nem mesmo precisar de propósito. Mas se você somente chegar a ter alegria, já vai ser algo ótimo para você. Tem até uma frase legal que uma vez um chefe meu me falou, ele falou bem assim para mim, eu estava com várias questões existenciais, várias questões de trabalho, e estava perguntando muitas coisas, questionando os porquês de várias coisas, porque eu sou um cara bem questionador. E aí ele falou bem assim, Iago, a gente pode não ter todas as nossas respostas agora, mas o saber vai se fazer ao caminhar. Então, ao caminhar, você vai encontrar todas as suas respostas. E antes de eu começar aqui meu canal no YouTube também, o meu mentor de YouTube, o Elton Luiz, eu fiz uma pergunta para ele sobre o que eu deveria seguir, sobre o que eu deveria falar, como que eu deveria me portar nos vídeos. Aí ele falou assim, cara, você não precisa de um método exatamente para começar. Você pode desenvolver um método à medida que você vai fazendo e você vai descobrindo o caminho. Você não precisa responder essa pergunta agora para você ir lá e fazer. Começa a fazer, que uma hora o saber vai se fazer ao caminhar. Uma hora você vai entender exatamente a linha que você deve seguir. Uma hora você vai entender exatamente como que você deve agir. E uma hora você vai chegar na sua resposta.
Então, às vezes, você precisa disso, você precisa de executar. Eu estava numa reunião muito importante esses dias no meu trabalho também, eu já estou juntando várias histórias para exemplificar para você, falei que ia ter vários exemplos ao longo desse vídeo. Eu estava nessa reunião importante, e aí, no final das contas, a gente chegou na conclusão de o seguinte: o quão importante e o quão bom é você fazer as coisas muito bem feito durante muito tempo. Então, se você começar, se você executar, você vai chegar nos seus objetivos. E esses ensinamentos estoicos, eles vão muito de encontro com isso. Se você ter a disciplina da ação, se você, quer dizer, ação não, primeiro é percepção. Se você tiver a disciplina da percepção, você perceber as situações que você se encontra. Se você tiver a disciplina da ação, então saber a forma com que você vai agir, e tiver a disciplina da vontade, saber que você tem vontade e buscar aquilo a todo custo, sem prejudicar a sua saúde, as coisas vão fazer mais sentido e você vai chegar com muito mais facilidade e clareza nos seus objetivos. E vai saber lidar muito bem com todas essas situações. Então, esses foram os ensinamentos desse livro aqui. É muito importante que você leia. Pega esse livro aqui ou qualquer outro e leia bastante, porque assim você vai ter repertório. E quanto mais repertório você tem, melhor você lida com as situações da sua vida e mais rápido você chega nos seus objetivos. Esse vídeo aqui é um exemplo claro disso. E não se esquece de que se você se inscrever nesse canal aqui, você vai receber muito mais conteúdos como esse. E que ajudam você a construir sua própria marca pessoal para você evoluir em várias áreas da vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito muito sentido para você. Foi um ensinamento bem claro que eu tive aqui. E não se esquece de ver esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar também. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.